Como ser visível numa cultura visual? Numa sociedade dominada de ponta a ponta por imagens, de que forma a gente pode fazer da nossa existência algo que efetivamente importa? Como sair do simulacro, da superficialidade das imagens e seguir rumo a contratos de legibilidade que nos emancipem? Essas e outras questões aqui no nosso canal. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, reflexão no nosso canal Esboços do Contemporâneo, nesse final de semana invernal, friorento, mas como já diria Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então tenhamos coragem com café, com chá, com chocolate quente para enfrentar esses dias invernais. E a gente hoje vai falar de um tema que é visualidade e visibilidade, que é um tema que está muito também em debate no dia a dia, é um debate corrente, né, em fóruns, enfim. E que são expressões que aparentemente parecem correlatas, elas parecem coincidir, né? Ser visual parece que é ser visível, mas não é. Com essas duas expressões a gente pode dizer sem medo de errar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não sei se vocês estão lembrados e lembradas, para quem nos acompanha aqui, há 2 semanas atrás eu falei sobre a sociedade da transparência e da visibilidade, colocando o imperativo da visibilidade como um imperativo do capital, né, uma exigência do capitalismo e que faz com que cada vez mais a gente viva sob o fluxo da transparência. Nossas vidas, elas não são opacas, nada deve ficar nas sombras, tudo deve vir à luz, né? Nesse estágio do capital financiarizado. Pois bem, se tudo deve vir à luz, será que tudo que vem à luz se torna visível, de fato? Será que tudo que é visual, ele ganha estatuto de existência no seu sentido radical? E hoje, essa que vai ser a nossa reflexão de hoje. Quando a gente troca fotos de perfil, em Facebook, no Instagram, a gente fica muito feliz, né? Porque é diva para cá, maravilhosa para lá, lacrou, linda, enfim. Cada minuto a gente vai para o celular ou para o computador, vê que as curtidas aumentam, o engajamento aumenta, mas será que essa visualidade plena, ela quer dizer visibilidade? Não necessariamente. É sobre essas questões que a gente vai provocar vocês, como é que a gente realmente pode se tornar visível numa sociedade que abusivamente se mostra. Há um longo concurso, uma discussão que vem muito de pensadoras e pensadoras da imagem, né, os críticos de imagem, que vão discutir a ideia de uma sociedade espetacularizada, uma sociedade espetacular. E é preciso sempre que a gente esclareça que a ideia de espetáculo, porque a gente acha que o espetáculo é apenas o show de imagens, né? A hiperinflação das imagens. Mas o que o Debord ele nos ensina é que o espetáculo, na verdade, são formas de relações sociais mediadas por imagens. Então, o espetáculo não é a imagem em si, né? Mas como é que nossas relações elas vão sendo instauradas a partir do vínculo das mediações que as imagens elas conseguem possibilitar. Eu acho que nessa tradição de pensar esse mundo espetacularizado, porque mediado por imagens, né? As imagens elas estão em tudo. Há um dizer que diz que antes nós saíamos para ver a luz, o firmamento, as estrelas, a natureza, enfim, contemplar toda a natureza. Hoje não. As imagens chegam até nós, né, de maneira intensa, de maneira
nervosa, né? É um fluxo, o sistema nervoso digital, onde nada para, onde nada é a sociedade 24/7, essa sociedade que não dorme, essa sociedade em que as telas sempre estão nos convocando. Então a gente vai ter nesse cenário transbordante, protuberante, né? Inflacionário, sempre as imagens mediando as nossas relações. E isso não é qualquer coisa, porque isso vai fazer com que também nós nos ofereçamos como sujeitos nesse grande mercado, o ingresso que a gente paga, né, para participar desse grande mercado aí das visualidades de tudo que se mostra, é também a nossa, digamos, manipulação, a nossa oferta imagética. A gente coloca as nossas imagens em circulação, no fluxo contínuo, e isso é, de certa forma, um critério para que a gente brinque também nesse playground. Portanto, a gente poderia dizer que esse acesso a esse mundo, esse ingresso que a gente paga diuturnamente, é um ingresso que ele reside muito no campo das visualidades. A visualidade, então, estaria nesse campo de outro autor que, inclusive, é considerado um autor pessimista, que faz críticas negativas, que é o Jean Baudrillard. Ele vai pensar muito nessa superfície das imagens. Que imagens são essas, né? Ele vai muito falar que são imagens que ele associa muito à ideia de simulacro, porque por Baudrillard essas imagens, elas não têm identidades, elas não têm matrizes, não têm protótipos, elas acabam sendo uma construção artificiosa que não possui, na verdade, original e que é incapaz de ser ela mesma original, né? Então, o que a gente faz circular para o Baudrillard nessa sociedade aí muito intensa são simulacros, né? Não há profundidade, são superfícies, são unidades fragmentárias, né? E a intenção visual, ela vai importar muito mais, ou seja, essa intensidade visual, ela vai importar muito mais do que uma intenção de visibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer, significa, portanto, que quando a gente está nas redes sociais ou em qualquer outro território mediado por imagens, a visualidade ela acaba sendo, digamos assim, uma cifra importante para valorar a nossa subjetividade, a nossa existência, mas isso não significa que ela está nos convertendo em sujeitos visíveis. E a visibilidade para grupos historicamente discriminados, negros, mulheres, pessoas trans, lésbicas, enfim, os terrivelmente outros, como eu costumo brincar, ela é uma reivindicação importante. Eu venho muito insistindo, eu acho que eu falei isso nessa aula aí da Sociedade da Transparência, em que o século XXI ele vem sendo muito marcado pela luta por reconhecimento, pela luta por novas ordens de representação e, portanto, é uma luta por visibilidade. E aí vocês estão dizendo, ora, Rosane, mas você está nos dizendo que visualidade é essa aí que a gente está manufaturando, né, nos espaços digitais, nos espaços materiais, ela necessariamente não é visibilidade. Como é que a gente faz, então, para conseguir visibilidade? E a gente pode continuar nessa trilha, né, desses autores, dessas pensadoras, que a visibilidade, ela estaria, então, ela não é o que se dá a ver na materialidade cígnica, ela não é o simulacro. A visibilidade, ela é, portanto, portadora de uma legibilidade, ou seja, eu sou visível quando a minha presença, a minha imagem, ela realmente importa para todos, e quando, digamos, essa importância, ela é dotada de legibilidade, ou seja, a minha presença no mundo, ela pode ser lida a partir de uma chave universalizante que diz que eu sou humana, por exemplo. E aí, quando a gente não consegue ser portadoras de legitimidade, a nossa visibilidade, ela cai em reducionismos,
em estereótipos ou invisibilidades mesmo, nesse sentido que a gente só é visual. E aí eu acho que a nossa grande... E aí há toda uma discussão que a visibilidade, portanto, ela vai depender de mecanismos socioculturais partilhados que conferem a determinadas imagens visuais a qualidade de partícipes de sistemas de crença e leitura visual reconhecíveis e reconhecidos. Então, o nosso grande desafio para que as nossas visualidades, o visual ele se torne visível, é a gente pensar, disputar nessa grande praça aí que a gente ingressa, nas legibilidades que a gente quer imprimir para o que a gente mostra. É fundamental que o entorno tecnológico que está do lado da visualidade, né? A visualidade hoje, já que a gente vive numa sociedade hipertecnificada, as imagens que chegam até nós são imagens que são produzidas pelas telas brilhantes, né? Dos celulares, por recursos high-techs. Então é preciso que a gente pense esse entorno tecnológico associado ao imaginário cultural. Ou seja, a visibilidade ela realmente só acontecerá quando todo o aparato tecnológico ele corresponder a um imaginário cultural que seja humanizante, a um imaginário cultural que não seja estereotipante, que não seja racista e que não seja homofóbico. Eu acho que o nosso desafio, né, é esse no território de uma hegemonia do visual. Nós estamos vivendo uma hegemonia do visual. Essa sociedade da transparência que eu falei para vocês na aula anterior faz com que a gente ceda sem muitas resistências a esses códigos das visualidades, mas é preciso que ao cedermos a gente também tensione e busque, né, sempre o pacto com a visibilidade, né? O pacto com esses contratos de leitura que me tornam visíveis num mundo ainda muito hierarquizado, muito assimétrico e muito desigual. Eu acho que dá para perceber aí por essas reflexões ligeiras de como, de fato, discutir hoje o império das imagens, pensar a internet, pensar a rede social, pensar a comunicação em geral, é a gente realmente pensar nas grandes questões que vêm fraturando o nosso tempo, o nosso contemporâneo, como eu insisto, e eu terminaria a nossa reflexão de hoje convocando vocês a pensarem realmente nesse nosso desafio. Como nós nos tornamos visíveis e não visuais? Como é que a gente pode realmente fazer desse grande território amplificado, né, de compartilhamento que são as redes sociais, um território em que a gente divise, pense, imagine, construa visibilidades onde cada um e todos efetivamente importam. Até a nossa próxima reflexão, um bom final de semana, fiquem quentinhos, né? Com cobertores, com chá e com café, e ficamos por aqui por hoje. Até a próxima, pessoal.